financiamentos alternativos ou alternativas de financiamento às empresas. E o título que eu escolhi foi Mudança e Recapitalização das Empresas. E que pode, na atual conjuntura ou na conjuntura dos últimos anos, parecer um bocadinho estranho, porque nós temos ouvido o discurso sistematicamente, de há uns 9, 10 anos para cá, que está tudo bem, que as empresas têm feito e têm feito um bom trabalho, que não há problemas na área financeira, também é verdade. Mas a verdade, e eu falo de mudança, de necessidade de mudança e da necessidade de recapitalizar as empresas, e vou explicar porquê. E eu vou começar pelas boas notícias. As boas notícias é que, em média, as empresas portuguesas melhoraram significativamente a situação desde o programa de ajustamento económico e financeiro, que muitas vezes é maltratado e que, de qualquer maneira, abriu o caminho para um processo de ajustamento das empresas e dos comportamentos, que permitiu, por exemplo, que hoje tenhamos, em média, empresas com aquilo que nós economistas chamamos autonomia financeira, ou seja, uma relação dos capitais próprios para o ativo das empresas, que anda à volta dos 45%, 46%, o que é razoável, e também com uma rentabilidade dos capitais próprios que anda à volta dos 10%, o que é aceitável em termos internacionais. Aliás, se virmos a comparação, eu tenho aqui um grupo de países, que tem países de diversos tipos: Portugal, Áustria, França, Alemanha e Itália, portanto, uma amostra pequena, mas com diversos países, e Portugal, não vale a pena estar aqui a tentar identificar as coisas, mas está bem neste conjunto de países, compara bem com eles, quer em termos da rentabilidade dos capitais próprios, quer em termos da tal autonomia financeira também. E, portanto, quando nós olhamos para isto, pensamos, mas então o que é preciso mudar? Melhoramos, estamos razoavelmente bem quando comparados com outros, alguns maiores, outros os nossos também, etc. E agora que eu ia... já estava a ver que havia aqui um... Isto é na indústria transformadora, mas em geral as empresas é a mesma coisa. Eu escolhi a indústria porque estamos numa região em que a indústria ainda tem um peso muito importante, apesar de ter perdido no país, a indústria ter perdido peso de uma forma geral nos últimos anos, ou nas últimas décadas. Isto aqui é uma questão estatística que mostra a distribuição das empresas em relação à tal autonomia financeira. E quando ainda continuamos a ver ali a cor de laranja à média nos 46%, mas depois temos aquilo que os estaticistas, estatistas chamam os quartis. E eu vou só dizer o que é que isto significa. O primeiro quartil está na autonomia financeira próximo do 5%. Isto quer dizer que 25% das pequenas e médias empresas têm uma autonomia financeira menor ou igual a 5%. Ou seja, os capitais próprios representam apenas 5% do ativo. Depois temos a mediana, quer dizer que 50% das empresas têm capitais próprios que são à volta de 30 e poucos por cento do ativo. E isto já mostra uma fotografia muito diferente. Ou seja, se interpolarmos ali a mediana com o primeiro quartil, nós podemos dizer que cerca de 37% das empresas têm uma autonomia financeira menor que 20%. Isto quer dizer que há uma parte significativa das empresas portuguesas que têm uma fragilidade de capital evidente e que é escondida pela média. O mesmo se passa, eu não sei para onde é que teve a Fontato, agora não passa. O mesmo se passa com os capitais próprios, com a rentabilidade dos capitais próprios. 25% das empresas têm uma rentabilidade dos capitais próprios igual ou menor que 0. E a mediana está nos 5% aproximadamente.
portanto, quer dizer que 50% das empresas têm uma rentabilidade de capitais próprios igual ou menor do que 5, 6%. O que, mais uma vez, mostra que temos um conjunto de empresas que anda à volta, eu gostava de dar, e que tem um custo de financiamento que subiu, aqui no último ano, subiu de 2,5% para 4,5% num ano, como consequência da subida das taxas de juros. Isto, lembrem-se daquele número dos 5% da rentabilidade dos capitais próprios para quase metade das empresas. Quer dizer que quase metade das empresas tem uma rentabilidade dos capitais próprios que é quase igual, ou praticamente igual, ao custo de financiamento, ao custo da dívida. Ou seja, o prémio de risco destas empresas é praticamente zero, ou seja, os capitais próprios investidos não recebem o chamado prémio de risco. Depois, estava a ver se conseguia passar. Uma vez mais, por quartis, nós vemos ali no último quartil, quer dizer que 25% das empresas têm um custo de financiamento que pode ser 7% ou mais. Comparado com a rentabilidade dos capitais próprios, que é praticamente zero para aquele mesmo conjunto de empresas. Isto quer dizer que nós temos um conjunto de empresas, isto é muito difícil, e já agora para terminar esta parte menos positiva, vemos ali aquela barra mais escura que diz que 37% ou quase 38% das empresas têm uma rentabilidade dos capitais próprios negativa. E aqui a laranja, 26% tem capitais próprios negativos. Ou seja, nós temos aqui um conjunto de empresas que são mais de um terço das empresas, e estamos a falar só da indústria transformadora e das micro, pequenas e médias empresas. Temos um conjunto de 30, 40% de empresas que têm rentabilidade claramente insuficiente, há uns casos até negativa, que têm capitais próprios claramente insuficientes. Alguns colegas meus, mais entusiastas, dizem isto são as empresas zombie e que não deviam estar cá porque não têm rentabilidade, não têm capitais e, portanto, o melhor é deixá-las cair e substituir por boas empresas, como se isto se fizesse assim, só porque se quer que desapareçam umas más e apareçam umas boas. O problema é que muitas destas não são más. A questão é que muitas destas não são más. Estão nesta situação simplesmente porque foram mal financiadas. Porque há um conjunto de empresas, e nós estudámos isso no banco onde eu estive, e a Teresa, que a bocadinho também se vai juntar, nós também esteve, nós estudámos e vimos que há um conjunto muito significativo destas empresas que têm bons indicadores económicos e que têm maus indicadores financeiros. E aí é que é preciso selecionar, e é preciso haver quem selecione que as empresas que têm rentabilidade ou que têm viabilidade económica, mas que por razões diversas e por circunstâncias diversas caíram em má situação financeira. E as circunstâncias já vamos ver quais são. Isto não se faz apenas com os bancos, porque os bancos normalmente olham essencialmente para os indicadores financeiros. E muitas destas empresas que estão em má situação financeira e que ainda estão em boa situação económica, mais tarde ou mais cedo, se nada fizeram, se não mudarem, se não se recapitalizarem, acabam por ter a prazo maus indicadores financeiros que já têm e maus indicadores económicos e acabam mesmo por desaparecer. E 40% das empresas portuguesas é muita empresa, é muito emprego que aqui está envolvido. E por isso há muitos anos que defendo esta necessidade de mudar, e há outros aspectos outros problemas para além destes, que eu aqui sintetizei em 3 problemas. Um é o da dimensão das empresas, portanto, para além deste conjunto de empresas menos saudáveis, financeiramente pelo menos, temos um problema geral de dimensão das empresas. Tivemos ali Portugal, é a barra, isto é o volume médio de negócios por empresa. Nós temos um volume médio de negócios por empresa em Portugal que é 1/9 da Alemanha, é 1/6 da Áustria e é metade da Espanha ou metade da Itália. Temos o problema da produtividade,
vemos que a Alemanha, ainda na indústria transformadora, tem um indicador de valor acrescentado por empregado que são 2,5 vezes os de Portugal, a Bélgica 3,5 vezes, a Áustria 2,5 vezes, a França 2,5 vezes, a Espanha 2 vezes, a Itália 2 vezes. E é com empresas desta dimensão e com esta produtividade que as empresas portuguesas têm que se confrontar todos os dias nos mercados internacionais. E temos um problema de capital, em que mostramos aqui que o capital líquido por pessoa empregada é metade, é a curva à laranja, é metade, é menos de 50% daquilo que têm os países da área euro. Ou seja, os nossos trabalhadores trabalham com metade do capital daquilo que trabalham os trabalhadores da área euro. E isto nem sequer tem melhorado. Desde 2015 piorou, entre 2010 e 2015 melhorou e depois piorou. O capital líquido por pessoa empregada. O que é que quer dizer o capital líquido diminuir? É que o investimento novo não tem sequer sido suficiente para pagar as amortizações do capital, a depreciação do capital. Ou seja, estamos a perder capital em vez de... E, portanto, temos um problema de produtividade, um problema de investimento e um problema de dimensão. E eh, é estas questões da situação financeira de algumas empresas, uma parte significativa de empresas, da produtividade, da dimensão e da capitalização, do capital físico, neste caso, que as empresas têm de responder. Isto exige, naturalmente, o capital físico exige capital financeiro. Nós temos aqui o que se passa em termos de fontes de financiamento nos Estados Unidos e na União Europeia, e vemos a azul mais claro estão os mercados de capitais, os fundos com origem no mercado de capitais, e a azul mais escuro os fundos com origem na banca. Na União Europeia são 80% ou mais, no caso das famílias, 90% dos fundos com origem na banca. Nos Estados Unidos são apenas cerca de 35% por aí. E para as empresas, na União Europeia, nós temos a banca assegura 2/3 do financiamento. Nos Estados Unidos, a banca assegura 20% do financiamento. O resto é mercado de capitais. E depois, se virmos as consequências também disto, em termos de afetação do financiamento, do crédito, nós vemos que, maioritariamente, o crédito encaminhou-se está ali para a habitação, 40 e tal por cento, para as sociedades, para as empresas não financeiras do setor não transacionável da economia, daquelas que não exportam e ou que não estão nos setores relacionados com os mercados internacionais, e para as empresas do setor transacionável, aquelas que exportam ou concorrem internamente com as exportações, temos ali apenas menos de 10% do crédito distribuído. E, portanto, nós temos que assumir que a banca é racional, não é porque tem os incentivos para fazer esta distribuição de crédito. Mais uma vez, o que é que nos falta é a tal concorrência entre de outras fontes de financiamento que não exclusivamente bancária. Portanto, nós temos a necessidade de mudança em 3 vertentes. Na questão da capitalização e na fragilidade financeira de parte significativa do tecido empresarial português, afetando a estabilidade e a capacidade de investimento, que é mais evidente agora com a subida das taxas de juros, a necessidade de ganhos de escala das empresas que operam nos setores expostos à concorrência internacional e a inovação, que é a fonte de produtividade e que implica investimento, e o investimento requer capital humano e físico, mas também capital financeiro. Há muito tempo que se sente, e eu tenho falado disso, já falava disso quando eu e o Paulo, daqui a bocado estará aqui convosco, estivemos no governo, e ainda hoje revisitei uma resolução do Conselho de Ministros da altura que aprovou o Programa para a Produtividade e Crescimento da Economia, e já falávamos disto, a necessidade de um plano de recapitalização de pequenas e médias empresas que simultaneamente apresentem indicadores de debilidade financeira e boas condições económicas na sua operação.
Nós, quando no banco onde se diz no Banco Montepio, que no Banco Empresas Montepio, que estava a fazer um trabalho, eu acho bastante interessante nesta matéria, mas que depois os meus sucessores entenderam que não, eh, nós calculamos quais seriam os fundos necessários para acorrer a este tipo de empresas, para recapitalizar este tipo de empresas que estão em boa situação económica, mas em má situação financeira. E calculamos que só na indústria transformadora seriam precisos entre 5 e 7 mil milhões de euros. O Fundo de Capitalização e Resiliência foi dotado com 1.300 milhões de euros, apenas. São precisos também incentivos de política corretos que levem as empresas a aderir a este movimento. E aqui, nós, por exemplo, em termos de aumento da dimensão das empresas, todos os incentivos de política são ao contrário. Todos os incentivos de política estão feitos para manter as empresas pequenas, desde logo na parte fiscal. Desde logo na parte fiscal, quando temos um IRC que é progressivo e que dá o seguinte sinal: quanto mais rentáveis, quanto maiores forem as empresas, maior é a taxa de IRC, que pode atingir os 31,5%, a mais alta da OCDE, a seguir à Colômbia. Mas há outros sinais que a política económica dá, até na regulação financeira. O crédito a PMEs é privilegiado relativamente a empresas maiores. Os fundos monetários, muitos deles não são acessíveis a empresas que percam o estatuto de pequenas e médias empresas. Portanto, as empresas, ao crescer, deixam de ter acesso a fundos comunitários. Portanto, toda a política está desenhada para manter as empresas pequenas, contrariando o que deveria ser o grande objetivo de aumento da dimensão das empresas. São precisos também instrumentos de capital ou quase capital adequados, já falarei disso. São precisas instituições e aqui é que está uma falha de mercado que não está preenchida. Instituições que prestem serviços de aconselhamento e acesso a diferentes formas e fontes de financiamento, sabendo que não é essa a função da banca comercial. Eu costumo dizer, hoje as empresas, mais do que de dinheiro, precisam de serviços. Precisam de serviços por parte das instituições financeiras que as levem a procurar e a obter novas fontes de financiamento. As grandes empresas não vão sozinhas para o mercado de capitais. As empresas têm os grandes bancos de investimento a tratar delas e a colocar dívida no mercado, a arranjar investidores, a fazer fusões e aquisições, etc. As pequenas e médias empresas não têm esse tipo de instituição. Não têm. Há países, nos Estados Unidos, elas existem em grande quantidade. Na Europa, em alguns países, existem chamadas boutiques financeiras que fazem isto para as pequenas e médias empresas. Em Portugal não há simplesmente este tipo de entidades. E, finalmente, são necessárias instituições institucionais que estejam abertos ao investimento em PME, com uma filosofia de respeito pela história e pelo saber dos empresários. O que é que eu quero dizer com isto? Há alguns casos de empresas aqui que têm, eu não sei se vou chocar aí alguém, que têm sido adquiridas, por exemplo, por private equity internacionais. E eu conheço algumas que eram boas empresas portuguesas, bons empresários, que foram adquiridas. O que é que as private equity, que não tem mal nenhum, mas quando não conhecem o nosso mercado, quando não conhecem as pessoas, a primeira coisa que fazem é quererem correr, passa a expressão, correr com as pessoas todas que lá estão, dizer que eles é que sabem e não ter respeito muitas vezes pela história da empresa e criam anticorpos e resistências com isso. Agora, a verdade é que não faltam instrumentos de natureza pública, sobretudo europeus, de apoio ao financiamento e à capitalização das empresas. O problema, muitas vezes, e sobretudo entre nós, está na dispersão destes fundos por múltiplos sistemas, cada um com dimensão reduzida. Eu contei os sistemas de incentivos que havia entre nós aqui há uns tempos atrás, andava à volta dos 25. Quer dizer, não há muito sentido que as empresas tenham que andar, e depois cada um dos 25 é relativamente pequeno. E, portanto, muitas vezes as empresas têm que se distribuir por diversos sistemas de incentivos para obter os fundos que necessitam. Mas não faltam também meios financeiros públicos e privados para dotar as empresas de capitais permanentes. O PRR tem uma componente de capitalização que é menor do que necessário, mas admite que, se houver procura, que elas possam ser aumentadas. Mas existe abundância de fundos nos mercados internacionais. Hoje, como sabem,
temos uma situação de excesso de poupança a nível internacional e, portanto, não há falta de fundos nos mercados internacionais. Não faltam também instituições públicas e privadas para canalizar os fundos europeus, desde o Banco de Investimento, ao BEI, ao FEI, aos fundos de capital de risco que existem, alguns deles públicos, outros privados, e não tem mal nenhum que sejam públicos, desde que sejam geridos com filosofia de racionalidade e de de investimentos rentáveis. E não faltam também instrumentos diversificados para o reforço de capitais das PME, desde as obrigações convertíveis aos empréstimos participativos, que eu acho que quase não são utilizados e que são muito interessantes porque a remuneração é função não apenas de uma taxa de juro base, mas da rentabilidade da empresa. E contam como capital próprio da empresa, os empréstimos participativos. Eu não sei se existem muitos casos ou se existe até algum caso de empréstimos participativos em Portugal. Mas temos o capital de risco, temos uma figura que eu já falarei um bocadinho mais, que são as sociedades de investimento imobiliário e fomento da economia, que têm regulamentação e regulação evoluídas. Eu conheço a regulação que existe na CMVM e temos uma regulação que é perfeitamente adequada e evoluída. Então o que é que nos falta? Falta, por um lado, vontade, e peço desculpa por falar assim para as empresas que aqui estão, vontade e disponibilidade das empresas para mudar o paradigma de financiamento. Não basta terem vontade, mas é a primeira condição. Segundo, aceitar a partilha do poder com parceiros de capital, que é muito importante saber, quando se procura um parceiro de capital, é importante que se aceite partilhar o poder com ele e que aceite o desafio à gestão que um parceiro de capital representa. A verdade é que as empresas, quando se financiam na banca, sobretudo nos empréstimos de médio e longo prazo, já partilham o poder. Muitas vezes não se apercebem, mas quando assinam um financiamento de médio e longo prazo, assinam aquilo que se chama, passo o anglicismo, os covenants, que são aquelas condições que os bancos impõem às empresas e que elas não podem fazer. Por exemplo, não podem vender alguns ativos, não podem fazer uma série de coisas, têm que pedir autorização ao banco, por exemplo, para praticar certas operações, para se endividar, para vender, etc. E por isso, muitas vezes, aquilo que as empresas não querem aceitar com parceiros de capital, aceitam com parceiros de dívida, que são os bancos que impõem estas condições. E, finalmente, adotar práticas de bom governo das sociedades. Não se pode querer estar no mercado e querer ter parceiros de capital se não houver práticas de bom governo das sociedades, distinguindo os papéis do empreendedor, do capitalista e do gestor. Só por acaso é que estas três qualidades coincidem na mesma pessoa. E por isso é preciso que esta distinção seja feita e, sobretudo, nas empresas familiares, que não tem mal nenhum, não há mal nenhum nas empresas familiares, têm muitas virtualidades, muitas virtudes, é preciso é que tenham, de facto, práticas de bom governo que lhes permitam ser eficientes e ter bom relacionamento com os mercados. E, finalmente, os tais intermediários que eu estava a falar, que promovam o encontro entre a procura de capital pelas PME e os investidores que procuram a boa aplicação dos seus fundos. As tais instituições que, por exemplo, eh, que apoiem reestruturação económica das pequenas e médias empresas, políticas e processos de sucessão, cá temos outra vez as empresas familiares, as operações de fusão e de aquisição, cá temos os ganhos de dimensão, a estruturação, a negociação e a sindicação de operações de financiamento, a concessão e a disponibilização de produtos específicos e serviços digitais para PME. As PME sozinhas, repito, não podem fazer isto porque as grandes empresas também não o fazem. E por isso estas instituições são essenciais. Finalmente, a última condição é que haja investidores institucionais abertos ao investimento em PME, que funcionem como via de acesso coletivo aos mercados de capitais. Quando as pessoas dizem, há muitas campanhas aí, até da CMVM, que já quando estava na CMVM disse e digo sempre, não cabe à CMVM dinamizar o mercado de capitais, cabe à CMVM regular o mercado de capitais e regular bem. Agora, a questão da dinamização do mercado de capitais, quando as pessoas tentam convencer
pequenas e médias empresas e ir para o mercado. Há muito poucas empresas, e perdoem também a franqueza, em Portugal que possam ir diretamente para o mercado de capitais e ser cotadas no mercado. Nós temos um mercado cada vez mais estreito, que tem vindo a estreitar-se, e se olharmos para o tecido empresarial português e para aquela dimensão das empresas, há muito poucas empresas que possam aspirar a estar cotadas diretamente no mercado, mas podem fazer por aquilo que eu chamo o acesso coletivo ao mercado de capitais, através de instrumentos que investam nas empresas e que eles sim sejam cotados no mercado. Podem ser fundos de investimento, podem ser sociedades de capital de risco ou fundos de capital de risco, ou podem ser as sociedades de investimento imobiliário e fomento da economia. Esta figura foi criada no tempo do ministro Cisa Vieira no Ministério da Economia. Que é um instrumento muito interessante porque permite que estas sociedades de investimento imobiliário, que são muito flexíveis, investam em pequenas e médias empresas e depois estas sociedades têm que ser cotadas no mercado de capitais, têm que ser admitidas à negociação no prazo de 1 ano. E, portanto, é muito mais fácil nós termos um grande investidor estrangeiro ou nacional que queira investir num conjunto, por exemplo, de 50 boas empresas portuguesas que estão dentro de uma SINF, do que estar a olhar para 50 diferentes empresas portuguesas de dimensão relativamente pequena e que não justificam muitas vezes a atenção dos investidores institucionais. Curiosamente, até hoje, esta figura é para aí de 2017, salvo erro, há uma única sociedade destas cotada no Norte, com uma dimensão muito pequena, e até hoje, eu já, nos sítios por onde passei, fui propondo que se criassem figuras deste género, porque é a forma de habituar as empresas a lidar com os mercados de forma indireta, com estas empresas que podem ter uma administração profissional, e habituar as empresas a prestar informação ao mercado, a relacionar-se com o mercado. E já agora que falei em prestar informação, é também outra das coisas que as empresas estão convencidas, que são os custos muito altos, os custos de informação. Mal está se os custos de informação para o mercado de capitais são maiores do que os custos de informação para os bancos que lhes emprestam o dinheiro. Porque os bancos têm a obrigação, sobretudo com os financiamentos de médio e longo prazo, de pedir pelo menos toda a informação que o mercado exige às empresas. E por isso, esta em suma, é aquilo que eu chamo, este é o meu sermão de Santo António aos Peixes, porque eu tenho há muitos anos, mas até agora, de facto, o sucesso tem sido limitado. Mas eu penso que este é o caminho para a mudança das empresas portuguesas e é o caminho para que as empresas portuguesas, em geral, e não apenas uma pequena parte, seja mais eficiente, mais competitiva e que a economia possa, de facto, ter níveis de produtividade semelhantes ao que têm os nossos parceiros da União Europeia. Muito obrigado.